Oi, gente. Estou voltando aqui então para a gente dar continuidade às nécessaires, tá? Eu já fiz um vídeo aí de introdução, dando assim uma ideia geral, né? E hoje a gente vai fazer o corpo da nécessaire, né? Tem essa aqui que é a maior. E tem todas essas ainda que faltam terminar, que são as menores, né? A gente pode fazer o tamanho que a gente quiser, tá? Essa aqui também é maior, ó, já tem um outro trabalhado, aí dá para inventar, né? Em relação a pontos, enfim. Então eu queria dar uma leve explicada como é que a gente começa, ó. As menores, a gente começa com 15 correntes, tá? E mais uma para subir. Então, na verdade, são 16. E aí faz 15 pontos baixos. Quando termina, faz duas correntes. No mesmo ponto, na mesma correntinha do outro lado, a gente inicia os pontos baixos. E aqui de novo, 15 pontos baixos, duas correntes e um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo, ignorando essa correntinha aqui de subida, tá? Aí continua aqui com os 15 pontos baixos. Aí nesse espaço das duas correntes, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro desse espaço. 15 pontos baixos nas duas correntes, 3 pontos baixos aqui dentro desse espaço das duas correntes, tá? E ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui. Terceira carreira, em vermelho. 15 de novamente, 15 pontos baixos. Aí chega aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez dos 3 aqui na curva, a gente vai fazer um aumento, ó. Faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. No ponto seguinte, de novo 2 e no ponto seguinte 2. 15 pontos baixos e em cada ponto baixo 2 pontos baixos. Então, aqui nesse início, a gente pode colocar quantas correntinhas a gente quer, tá? Nessa maior aqui, eu coloquei 20 aqui no início. E nessas menores, coloquei 15, como eu fiz o gráfico aqui, ó. Mas aí vocês podem fazer de qualquer tamanho, tá? É igual isso aqui. Só aumenta aqui, se vocês quiserem maior ou menor, tá? No número de correntes iniciais. Mas a questão dos aumentos é a mesma forma, é o mesmo processo, tá? Aí depois, aqui estão as medidas, ó, da necessária menor e da maior, tá? 16 por 10 e 19 por 10 centímetros de altura, né? Aí a gente vai fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto, até a carreira 18. Depois que a gente fez aqui, ó, esses aumentos aqui em vermelho na terceira carreira. E a última carreira, a gente faz sempre um pontinho baixíssimo, ó. Para dar um acabamento melhor, né? Esse aqui eu nem fiz, ó. Aqui eu fiz um ponto, tipo um ponto caranguejo. Mas aí é questão de escolha, né? Então, o material que eu estou usando: agulha 3 milímetros e um barbante número 4 da Euro Roma, né? Mas vocês podem usar o fio que vocês têm em casa. Vocês podem unir fios mais finos, fazer um mais espesso. Pode utilizar um fio mais grosso que esse também, né? Então, vamos começar aqui. Vou fazer um nozinho na agulha, que não conta, né? E aqui eu vou fazer, então, 15 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mais uma para subir, como eu mostrei aqui. E aqui, ó, nossa segunda, a primeira na segunda, na segunda corrente,
nós vamos começar a fazer os pontos baixos, pegando apenas uma alcinha. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, a última corrente aqui. Então, aqui eu fiz 15 pontos baixos. Nesse ponto, eu vou fazer, então, as 2 correntes. Que nós temos que fazer em cada lado, né? Então, 2 correntes. Aí, já venho aqui, nesse primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixo. No segundo, aqui nós vamos repetir os 15 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz os outros 15 pontos do outro lado. Aqui eu vou fazer as minhas 2 correntes, para ficar igual a esse lado, tá? Ignoro essa correntinha e vou no meu primeiro ponto aqui e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha para subir, no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui, então, eu vou fazer 15 pontos baixos, tá? Quando chegar lá no final, eu volto. Fiz aqui os meus 15 pontos baixos. E aqui nesse espaço das 2 correntes que a gente fez na carreira anterior, ó, aqui dentro, aqui então eu vou fazer os meus 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, como indica aqui em verde. E aqui vou continuar fazendo meus 15 pontos novamente. 2, 3. Terminei então os 15 pontos e cheguei aqui nas 2 correntinhas. Aqui dentro, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ignoramos essa correntinha de subida e vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Uma correntinha para subir, no mesmo lugar, ponto baixo. Aqui de novo eu vou fazer os meus 15 pontos baixos. Fiz os meus 15 pontos baixos. E aqui, ó, eu tenho exatamente os 3 pontos baixos da curva. Então, aqui eu vou fazer 2 em vermelho, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um desses 3 pontos. Então, nesse primeiro aqui eu faço 1 no mesmo lugar, 2. No segundo aqui do meio, faço 1 no mesmo lugar, 2. E no último aqui dos 3, 1 e 2, no mesmo lugar.
Então aqui já ficamos com 6 pontos agora nessa curva. E aqui de novo, 15 pontos baixos. Fiz os meus 15 pontos baixos e aqui nós temos os 3, né, da curva. Em cada um, vamos fazer 2 no mesmo lugar. Ignora essa corrente, vamos no primeiro ponto e fizemos um ponto baixíssimo, tá? Então praticamente está pronto aqui o nosso fundo, tá? Deixa eu mostrar um aqui. Ó. Tá pronto aqui o nosso fundo. Aqui eu vou fazer uma correntinha para subir. E no primeiro ponto, de início, né? Um ponto baixo. E agora, então, não tem mais aumentos. Então, a gente vai ficar com quantos pontos aqui? Tem 15 desse lado, 15 desse lado, 6 nessa curva e 6 nessa curva, né? Então, vai dar 42, 15, 30... mais 12, 42, né? 42 pontos no total. Então, agora é ponto sobre ponto. E aí, nessa carreira, no final, nós não vamos fechar ela com baixíssimo. Aí, nós vamos começar de forma circular, tá? Para não ficar emenda. Então, eu vou seguir aqui. Vou fazer ponto sobre ponto, inclusive aqui na curva. E aí, quando eu chegar aqui no início, eu volto. Cheguei aqui no final. Então, aqui, ó, eu não vou mais fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto, tá? Aqui eu já vou começar direto aqui, ponto baixo, tá? E sigo. Ponto baixo em todos os pontos. E aí, ponto sobre ponto, não tem aumento, não tem diminuição. Então, é só seguir ponto sobre ponto até a 18ª carreira, tá? Agora é só fazer de forma circular, né? Nós não vamos mais fechar as carreiras, tá? Então, toda a volta aqui, viemos por aqui, e aqui já não tem mais a emenda da carreira, já vamos continuar direto. Até a 18ª carreira. Mas aí você escolhe, né? Se você quer mais curtinha, se você quer mais alta, aí pode fazer com 20 carreiras, né? Aí você escolhe aí o tamanho que você quer, tá? Se quer mais alta aqui ou se quer mais baixinha, tá? Então agora tem que ir fazendo circularmente, tá? Ponto sobre ponto. Eu vou fazer um pedaço aqui e aí não vou ir até a 18ª carreira, vou fazer um pouquinho menor para ver com vocês aí a última carreira, né? Que seria a 19ª, que seria o ponto baixíssimo. Vejam que aqui, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 carreiras. Mas aí vocês têm que ir até, no mínimo, acho que até a 18ª, né? Para ficar um tamanho razoável, assim. Então, vejam aqui, ó. Tá praticamente do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixíssimo, na 19ª carreira, tá? Então, eu parei aqui, que é justamente aqui que eu tô vendo a emenda das primeiras carreiras que eu fiz, ó. Eu parei aqui com ponto baixo. E aí, daqui pra frente, eu vou começar a fazer ponto baixíssimo, né? Só puxar o fio e passar por dentro da laçada que está na agulha.
E assim nós vamos por toda a volta. Aí fica com esse detalhe aqui, ó, que eu acho bem bonito, né? Então, em todos os pontos, o ponto baixíssimo, tá? Quando eu chegar aqui no início, ó, no final da carreira, né? Aí eu volto para mostrar o fechamento. Bom, vamos ver aqui então, ó. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo, né? Eu vejo que aqui eu comecei o ponto baixíssimo, ó. Aqui ainda teria um ponto para fazer. Mas eu vou parar e deixar esse ponto aqui sem fazer o baixíssimo. Aí eu vou cortar o fio. E aqui eu vou puxar. E aí nós vamos fazer um acabamento invisível aqui, ó. De fora para dentro, não é? Enfia a agulha aqui, puxa o fio. Nós vamos fazer uma falsa corrente aqui, tá? E aqui, ó, vamos entrar com a agulha de novo por aqui e vamos puxar o fio lá pro avesso. E aí a gente fica com uma correntinha contínua aqui, né? E não se nota onde começou nem onde terminou. Aí se vocês já estiverem na última carreira, aí aqui você já tem que fazer o arremate, né? Dessa ponta com uma agulha de tapeçaria, pode passar aqui por dentro dos pontos por um pedaço, né? E cortar, tá? Então assim é o esquema da necessaire. Eu fiz pequenininha, né? Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Vocês podem trocar de cor, né? Depois por cima pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo, aqui por cima mesmo puxando. E eu gosto de fazer com barbante porque ela fica bem firme, né? E fica mais grossinha, assim, parece que fica mais resistente, né? E não fica tão molenga, tá? Então, nesse vídeo nós vamos parar por aqui. E aí no próximo vídeo nós vamos ver algumas flores que eu quero ensinar para vocês, tá? Porque antes de botar o forro e o zíper, nós temos que costurar as flores. A gente tem que costurar essas flores primeiro, ó. Para depois sim colocar o forro e o zíper, tá? Então no próximo vídeo nós vamos ver as flores e no outro ainda o forro e o zíper, tá bom? Beijinho, gente. Até o próximo vídeo.